Boa noite. É uma satisfação, uma alegria estar nesse momento festivo da igreja, aqui junto com os irmãos, tá? E em especial junto com o Maico, a Jéssica, tá? Creio que para eles é também um desafio. É algo em que talvez vão pensar muitas vezes, por quê? Né? Chegamos a esse ponto e por que seguimos? Tá? Eu lembro de um tempo atrás, quando falei com o Maico, e às vezes ele falou assim, mas eu acho que não vou ser pastor. Isso ele pensava. Tá? Mas Deus, com certeza, estava pensando diferente. Tá? A Elisana e eu agradecemos a Deus, porque Deus nos deu a graça de realmente podermos formar essa família, de conduzir também os nossos filhos no caminho de Deus. E somente a graça de Deus, na verdade, isso foi possível. Agradecemos a família em que tem nos apoiado. E até hoje chegaram aqui para surpresa também do Maico. Tá? Saíram essa madrugada, às 3 e pouco de Jaraguá do Sul, Barra do Sul, né? Para chegar aqui. Então, Ana, né, minha irmã mais velha, fica de pé. A Ana, na verdade, já era esposa de pastor aqui, né? Então, a Doris e o Wilson também, né? Então chegaram aqui, na verdade, para apoiar. E como família, de estar realmente juntos e estão intercedendo. Realmente, creio que isso é importante, a família estar junto também, né? E com certeza também a igreja, tá? Que tem carregado, tem apoiado. E creio que sem isso, nada seria possível. Em especial, em primeiro lugar, realmente a Deus, tá? A Deus. E nesta noite, praticamente aquilo que foi feito até aqui e foi cantado, Deus tem guiado dessa forma em que praticamente foi uma introdução já para a mensagem, tá? E o tema é: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus enviou os discípulos para estar evangelizando, levando a boa nova, a missão, e de repente eles encontraram uma situação lá em que estava um endemoniado, e pediram para os discípulos para libertar, mas não conseguiram. Então, um tanto, eles ficaram preocupados, mas Jesus nos deu toda a autoridade, todo o poder para podermos fazer tudo em seu nome. E agora, não conseguiram. E depois, quando estavam a sós com Jesus, perguntaram para Jesus, por que não conseguiram? Marcos capítulo 9, alguém quer conferir? Tá? Na verdade, nos fala a respeito disso, e então Jesus, ele colocou, somente é possível através da oração e de jejum. Ou em outras palavras, o que Jesus, na verdade, queria estar colocando para eles, em que só é possível por Ele. O ser humano não consegue, por si, e mesmo com qualquer autoridade que tem, não pode fazer isso. Na verdade, isto é obra de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. E nesse sentido, na verdade, quando Jesus então estava ensinando a eles, Ele colocou bem claro: sem mim nada podeis fazer. E quando os discípulos também, depois da ressurreição, Jesus falando com eles, Ele coloca para eles: ficai
em Jerusalém. Os discípulos, creio com certeza, um tanto ficaram, talvez até pensando, mas por que ficar em Jerusalém? Por que ficar reunidos? Por quê? Até que do alto sejais revestidos, ou até receberdes a promessa, o Espírito Santo. E com certeza está junto com aquilo que Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Com certeza todos nós falamos assim, mas como assim nós não conseguimos fazer? De que forma não? Não podemos fazer um bonito programa? Não podemos fazer tantas coisas na nossa vida diária? Tantas realizações, tantas coisas em que o ser humano é capaz de fazer? Sim. Nós podemos fazer muitas coisas, com certeza. Mas algumas coisas nós não conseguimos fazer. Olhando um pouquinho bem rápido, para não estendermos muito, desde o início, na verdade, teria muito para falar, muito. Mas nosso tempo também não é breve. Vamos olhar um pouquinho para Abraão. Abraão, um homem que Deus chamou como um de nós, de repente disse: bem, segue-me, seja uma pessoa em que faça a diferença. Abraão aceitou o desafio. Andou com Deus. De repente, no momento, até ele começou a tratar com Deus. Sobre Sodoma e Gomorra nós conhecemos, sabemos, da forma como ele tratou com Deus. Mais tarde, ele chama Moisés. Moisés, o povo que na verdade começou com Abraão, agora no Egito, e todo o processo, e através de Moisés, Deus diz para ele: olha, Moisés, você vai tirar o povo e vai levá-lo à terra prometida. Desafio. Como vou conseguir isto? De que forma? É impossível. Muitos episódios, não queremos relatar tudo aqui, conhecemos. Aí vem o sucessor de Moisés. Talvez o Michael, em parte, talvez se sinta um pouquinho como o Josué. Todo um trabalho, em que, na verdade, começando desde quando começou todo o trabalho aqui, até aqui, e agora, em parte, estar se encaixando, ainda bem, ele não está sozinho, né, Michael? Muito mais fácil, né? Ter uma equipe ao seu redor. Mas Josué, ele tinha uma equipe? Tinha. Na verdade, ele tinha aqueles que estavam ao seu lado, estavam intercedendo, mas também tinha muitos em que estavam contra ele. Também. Não foi fácil. Mas, com certeza, ele tem olhado, tem percebido. Na verdade, Deus tem colocado para ele ser forte e corajoso. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu estarei com você. Sim. Para te guiar, para te orientar, para te ajudar, para dar-te o entendimento, o que fazer, de como fazer. Na verdade, ele fez isto. E Deus tem conduzido ele de uma forma maravilhosa. Mais tarde, vemos também Davi.
o homem segundo o coração de Deus, fez tantas coisas, olhamos, vemos, e de repente, talvez como um gurizinho lá, pegando a sua funda, umas pedras, o primeiro desafio. Mas algo em que nós podemos ver dele: sem mim nada podeis fazer. Davi já conhecia. Não apenas ele estava fazendo alguma coisa espontâneo naquele momento, não, porque ele já tinha uma trajetória com Deus. E ele entendeu: permanecer em mim. Ele estava em ele, estava com Deus. E Deus o tem guiado dessa forma maravilhosa também. Então, mais tarde, tudo conhecemos Jesus. Jesus vem, anda no meio das pessoas, manifesta tudo aquilo que, na verdade, talvez todos, Moisés e todos os demais, gostariam de ter visto e ter a presença de Jesus. Mas não tinham. Mas tinham Deus, sim, estava com eles puderam experimentar. Mas creio que os discípulos tiveram um privilégio especial de andar com Jesus, aprender com Jesus. E dessa forma Jesus foi ensinando para eles. E creio que muitas vezes nós somos impulsionados também, e somos diferentes uns dos outros, com certeza, e que bom isso, porque a igreja de forma diferente, cada um com o seu dom daquilo que Deus tem concedido de servir. Uns talvez são como João, muito amorosos, calmos, tranquilos, suportando muita coisa. Outros talvez são como Pedro, impulsivos, e querem realizar e realizam muitas coisas. Mas um episódio apenas para podermos perceber em que Pedro já entendeu, antes disso ali, quando de repente estavam lá e viram Jesus caminhar por sobre as águas. Quem não gostaria de caminhar por cima das águas aqui? Você já tentou? Já fez? Talvez, né? De alguma forma. Mas Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Indiretamente, na verdade, Pedro já havia entendido aquilo que Jesus estava colocando: sem mim nada podeis fazer. Caminhar por sobre as águas, ou nós poderíamos dizer, viver uma vida de vitória, da vida cristã hoje também, somente é possível com Jesus. E para o pastorado, para o ministério, muito mais, só com Jesus. E Pedro aguardou até o momento em que Jesus disse: pode vir. Pedro não simplesmente saiu do barco. Bom, Jesus está andando, eu também vou andar. Não. Senhor, se és tu, eu te peço permissão. Manda-me ir ter contigo. E na verdade, Pedro esperou até esse momento. E ele foi. Jesus andando. Então, uma das coisas importantes no nosso viver, nós precisamos aprender. Na verdade, dependemos do Senhor Jesus, da obra do Senhor na nossa vida, no dia após dia. Sem mim nada podeis fazer. Viver a vida cristã, praticar a palavra somente é possível através
de Cristo, da obra do Espírito Santo na nossa vida. Não tem outro meio. Não tem. E muito mais do que isso, a verdade, daí, para podermos experimentar também qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Podemos experimentar, com certeza. E isso nos enche. Na verdade, uma vida com o Senhor, estar permanente com o Senhor. Somos enchidos e temos então o fruto do Espírito, em que nos impulsiona, porque, na verdade, somos enchidos do amor de Deus. E tendo o amor de Deus no nosso coração, será que nós somos capazes de ficarmos parados? Simplesmente recebemos e não compartilhar? Não é possível. Quem tem o amor de Deus no seu coração e vive uma vida de comunhão, ele vai querer compartilhar. Então aprendemos de Jesus. Apenas alguns momentos. E creio que é importante. Em especial para o pastorado também. A vida com Deus, mas também a vida no meio do povo. Jesus andou por entre o povo, com o povo, para poder perceber a necessidade do povo. Nós não conseguimos perceber, ficar trancados. Não. Precisamos ir também como igreja, como irmãos que servem ao Senhor, com certeza da mesma forma também. Estar com a pessoa. E Jesus e os discípulos perceberam isso também. Creio que alguns momentos apenas. João capítulo 4, a mulher samaritana. Onde ninguém mais, talvez, ia dizer assim para passar, Jesus passou. E de repente ali no poço de Jacó, Jesus estava descansando, a mulher veio ali pegar água, e Jesus começa uma conversa. Aquela conversa, na verdade, não foi apenas para conversar com a mulher, mas para sentir a necessidade. Relacionamento com Deus, nós vamos estar querendo perceber o que está passando aquele que está ao meu redor. Qual a necessidade dele? E Jesus conseguiu tirar daquela mulher em que, na verdade, ela estava necessitada, E Jesus ajudou ela. E como, na verdade, depois, ela mesma disse, apenas de ouvir falar, porque outros me falaram, mas agora eu vi. Eu tive uma experiência com Jesus. Eu tive com Jesus. E é diferente. Com certeza na nossa vida também. Jesus continua andando, e de repente, junto com a multidão, e todas as pessoas caminhando, de repente, alguém pergunta para alguém do lado, o que está acontecendo? Era o cego. O cego. Lucas capítulo 18. O cego, de repente, ali, é Jesus de Nazaré que está passando. Então, aquele cego, no meio da multidão, começou a fazer o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fiquem quietos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que você pararia para dar atenção àquele que estava clamando? Muitos mandaram ele ficar quieto. Jesus parou, se dirigiu a ele e pede, que queres que eu faça?
Bem simples. Jesus começa um diálogo perguntando: será que nós tomamos tempo para conversar, para sentir a necessidade, como filhos de Deus, como pastor? Muitas vezes eu me peguei, agora não dá, não tenho tempo. Às vezes uma alma gritando, e a gente faz isso. Jesus parou. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ou como a mulher de Lucas capítulo 17, quando Jesus estava na festa, quando Simão convidou ele para um banquete, e estava ali no meio da festa, e de repente uma mulher chega e fica atrás dele, e na verdade derrama suas lágrimas, comovido porque com certeza ouviu Jesus falar em algum momento, em algum instante, recebeu alguma palavra e estava arrependida da sua vida. Então até Simão pensou assim: se Jesus soubesse quem está ali e está tocando os pés dele. Que mulher é essa? Então Jesus ia tomar uma atitude diferente. E de repente Jesus fala para Simão: Simão, você nem pegou água para me lavar os pés, ela está com suas lágrimas, enxugando com os cabelos, e assim por diante. Jesus, na verdade, parou, percebeu a necessidade daquela mulher. No meio da festa, quando nós estamos numa festa, será que damos atenção? Conseguimos perceber quando alguém está numa necessidade ou arrependido e precisa de Jesus? Será que somos capazes de levá-lo a Jesus? Perguntarmos. Jesus continua andando. Como andou muito, tem muitos episódios. Mas de repente Jesus com toda a multidão andando, conversando, e talvez muitos rindo, e de repente Jesus para, olha para cima, debaixo de uma árvore. Quem será que viu que lá em cima tem um homem? Quem que estava lá? Zaqueu. Zaqueu, alguém, na verdade, estava arrependido também. Ele precisava de uma transformação e precisava ser renovado. Sim. Jesus para, olha e vê. Vê. E disse para Zaqueu: vem, desce, porque hoje eu quero ir na tua casa. Sim. Eu quero estar contigo. Jesus toma tempo. Vemos muitas coisas em que, na verdade, nós podemos aprender. Uma vida com Deus, uma vida com Jesus, não nos deixa parados. Uma vida com Deus, uma igreja com Jesus, como a igreja aqui, que na verdade alcança o mundo, com certeza, uma vida de comunhão nos leva avante, nos impulsiona a irmos. E que Deus realmente possa estar ajudando. Michael, Jessica, que na vida de vocês, como pastores, vai ter momentos em que talvez não vão ser agradáveis.
talvez vão chorar. Talvez vão parar e pensar assim, mas por que aceitei o desafio? Por que não fiz outra coisa? Vai ter. Mas, assim como a igreja, e quero agradecer à igreja em que tem apoiado, desde o momento em que, na verdade, saíram daqui para ir para o seminário, apoiado em oração, em primeiro lugar, apoiado de muitas formas, tá? E também agora para trazê-los de volta. Eu sei que a igreja está os apoiando, tá? A família vai estar apoiando, tá? Que bom esse corpo pastoral que vocês vão ter aqui juntos. Isso é muito bom, tá? De poder continuar e realmente servir ao Senhor com alegria, tá? De não deixar se esmorecer quando vêm as lutas, as dificuldades, mas com certeza, tá? E uma coisa importante, tá? Nunca esqueçam andar com Ele, permanecei em mim, com o Senhor, tá? Atentos àquilo que na verdade é a necessidade daqueles que estão ao seu redor, o ministério em que vocês vão exercer, tá? Com as pessoas, independente de idade, tem necessidade, Deus vai dar e capacitar. E algo importante, o coração, quem pode mudar é só Deus. Nós podemos transmitir a verdade, falar a verdade, mas quem pode mudar o coração é só Deus. Realmente de poder se colocar na presença do Senhor e dizer, Senhor, faça a obra, quero ser um instrumento em tuas mãos. Que Deus possa os ajudar. Que Deus possa estar abençoando também a cada irmão da igreja, de poder sentir e de poder viver. Viva com Jesus, para um dia glorificá-lo, adorá-lo na eternidade. Viva com Jesus. Amém? Queremos ainda nos colocar de pé, gostaria de ter uma palavra de oração. Nosso Deus, muito obrigado, em primeiro lugar, por tua graça, tua misericórdia, teu grande amor para conosco. Muito obrigado porque também nós podemos, Senhor, aprender contigo, assim como estivestes com os discípulos, tens nos ensinado. Ainda hoje tu nos ensinas através da palavra, e o Espírito Santo vivifica esta palavra em nosso coração, nos ajudando também a poder estar praticando. E, Senhor, reconhecemos de fato que sem Ti nada podemos fazer. Não conseguimos de nós mesmos praticar a Tua palavra. E ajude-nos, Senhor. Ajude a Tua igreja aqui. Ajude, Senhor, o corpo pastoral. E que realmente Tu possas estar cada dia mais e mais sendo glorificado. E que muitas almas possam ser alcançadas através do trabalho desta igreja. E, Senhor Jesus, muito obrigado também, em que nós temos a Tua palavra, nós temos a liberdade em nosso país de nos reunir, de também estar meditando, Senhor, aprendendo de Ti. E abençoe. E também, Senhor, as necessidades de cada um dos irmãos aqui, Tu conheces, Tu sabes, Senhor. E talvez aquilo que aflige em seu coração, ajude-os a colocar para fora, derramar a sua alma diante de Ti, receber, Senhor, o perdão, receber a paz. E, Senhor, onde há enfermidade, onde também há, Senhor, algo em que talvez não consigam passar, da vitória, da graça. E que, Senhor, o Teu amor possa resplandecer mais e mais através de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Podemos tomar lugar?
Paz e graça, amada igreja. Muito obrigado pela mensagem, pastor Ginter. É uma alegria nós estarmos nesta igreja, que é a igreja mãe para mim, como cristão nessa cidade, que me criei aqui. E daqui a faz 31 anos em que uma vez eu cheguei para o pastor Mário e disse: Pastor Mário, Deus está me chamando para o ministério. E Deus está me chamando, eu quero ir para o seminário. Então aqui hoje também eu represento, além da diretoria nacional, o seminário da nossa igreja no Brasil. E o pastor Ginter enfatizou muito bem que não é o pai, ou não é o pastor, ou não é o diretor do seminário que chama as pessoas para o seminário. Só Deus pode fazer isso. E muitas vezes os pastores até se surpreendem quando vêm jovens ou adultos, como temos visto ultimamente, dizer para o seu pastor: pastor, Deus está me chamando para o seminário. E no seminário também, somente nós, como professores, lá atualmente, né, podemos instruir, ensinar. Assim como alguém nos escreveu essa semana da África, dizendo: pastor, eu entendo que Deus tem um ministério para mim, e eu só posso exercê-lo se eu tiver conhecimento profundo da palavra de Deus. Mas eu não tenho dinheiro para ir com a família para o Brasil. Então, quando Deus chama, Ele inclusive acrescenta também que Deus vai um dia ajudá-lo a realizar este projeto, esta obra. Então, nós no seminário apenas transmitimos, o ensinamos, tentamos além disso ser exemplo, mas nós não colocamos no coração do pastor ou do jovem lá o coração pastoral. O coração pastoral Deus também coloca. Deus faz com que haja uma sensibilidade, também o pastor Ginter colocou, de perceber quando há o necessitado, de entender a pessoa quando ela está fragilizada, destruída e precisando de uma mão estendida para ajudá-la. Assim como o irmão que cantou antes disse que me ajudou a tirar do fundo do poço. Graças a Deus, que Deus tem sido bom e Deus tem sempre chamado gente para continuar o ministério, o trabalho, a obra do Senhor. Por tanto tempo quanto Deus quer. Deus chama, Deus coloca no lugar. O chamado de Deus nunca deixa de existir, Ele insiste até que um dia nós obedecemos. E assim Deus também pode, às vezes, colocar pessoas num lugar, dizer um dia: eu quero vocês num outro lugar. Como nós, por exemplo, servimos por 9 anos em Guaíra e atualmente estamos servindo em Curitiba, na metropolitana de Curitiba, aqui no seminário. Me sinto chamado para aquele lugar, mas meu coração, Deus tem feito de uma forma, um desejo pastoral. E muitas vezes eu tenho muito desejo de pastorear, mas me sinto vocacionado, chamado para aquilo que estou fazendo. E enquanto Deus me quer naquele lugar, estarei naquele lugar. Que eu sei que muitas vezes o pastor Mário tem dito, o seminário da igreja é o coração, como o coração da igreja. E o pastor Mário sabe quando o coração não está bem, né? Admiro o entusiasmo deste homem, que tem um coração pastoral, e ainda quero aprender, através do entusiasmo dele, e do amor, da paixão dele, por uma causa que é de Deus. Amém?
Quero convidar a equipe pastoral, quero convidar para chegar aqui também os conselheiros, irmão Lindolfo, irmão Norling, e também quero então convidar Maicon e Jéssica. A palavra do Senhor diz em Timóteo, quando o apóstolo Paulo, que tinha ensinado a Timóteo, tinha discipulado Timóteo, e tinha deixado para pastorear uma igreja, e Paulo não estava junto com Timóteo. Naquele momento que ele escreve esta carta, Paulo diz assim, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, que é o pastorado, excelente obra almeja. É necessário, porém, ou portanto que o bispo seja, o pastor, seja irrepreensível. Maicon, muitas vezes, essa equipe pastoral vai querer puxar a tua orelha, né? E da Jéssica também. Mas no coração dele deve ter o desejo de nunca errar. Isso não significa que ele não vai errar. Mas no desejo do coração dele deve existir isto, de não querer errar, de fazer tudo conforme é o melhor para a causa de Deus, para a obra do Mestre. Continua ali, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra a condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Quando fala dos de fora, não é esses membros lá fora. O mundo precisa ver vocês com bons olhos. Uma pessoa digna, íntegra, de respeito. Às vezes as pessoas do mundo lá fazem chacota de nós, mas que não seja por erros que nós tenhamos cometido. Às vezes eles podem pensar o que quiserem de nós como cristãos, mas que eles não tenham motivo para falar de nós, mas que eles tenham, ou vejam em nós, pessoas que tenham bom testemunho com eles, a fim de não criar no opróbrio, não cair no opróbrio e no laço do diabo. A palavra continua, depois, ao finalizar esse capítulo, o apóstolo Paulo disse assim, eu te escrevo essas coisas esperando ver-te em breve, mas como ele estava distante, ele disse, para que se eu tardar, ou não puder ir tão logo, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Falando aqui de Jesus. Então, o apóstolo Paulo escreve isto para Timóteo
e vale para nós até hoje. E sempre valerá para a igreja do Senhor. Então, nós queremos, nesse momento, proceder para com o que chamamos de consagração ou posse pastoral. Não é também nem essa consagração, nem essa posse pastoral que vai fazer deles pastores. Para pastorear, como disse, tem que ter um coração pastoral. Isso tem que vir de Deus. E a pessoa precisa, então, ter um rebanho para pastorear. E pastoreá-los, guiá-los. O rebanho precisa conhecer a voz deles. Ouvir e atentar à forma como eles vão guiar. Então, nós temos como organização da igreja um termo de compromisso, que tem 3 lados: a obra como um todo, a obra nacional, a igreja local e a pessoa do pastor e sua esposa. Então, eles vão assinar um termo que diz, o nome deles, nós, Maico e Jéssica Miller, abaixo assinado, aceitamos, defendemos e prometemos cumprir os estatutos e diretrizes vigentes da Igreja de Deus no Brasil. Assumimos o compromisso público de realizarmos a vocação pastoral em Marechal Cândido Rondão, Paraná, juntando-se à equipe pastoral desta igreja, em consenso com a igreja local, coordenador regional e diretoria nacional. Por sua vez, a igreja então representada por 2 conselheiros, Nordi Kunkel e Lindolfo Pfeiffer, vão assinar, representando a Igreja de Deus no Marechal Cândido Rondão, prometemos cumprir os estatutos e diretrizes vigentes da Igreja de Deus no Brasil e nos comprometemos a apoiar o casal pastoral que hoje reforça a equipe pastoral da nossa igreja, acompanhados dos pastores Isaí Marcelo Hort, Norberto Obermann, Edemar da Silva Ramos e Mário Hort, junto com suas esposas e famílias. E, por sua vez, a diretoria representada por Divonzir Bueno e eu, Ivo Waldorf, vamos estar assinando, nos comprometendo entre essas 3 partes. Quando fala do Estatuto e Diretriz da Igreja, é a organização que rege, mas acima dessa organização está a Palavra de Deus. Nós, como igreja, queremos sempre ser uma igreja que está seguindo as orientações e as diretrizes desta palavra. E o termo, ou seja, os estatutos e as diretrizes da igreja são a forma de administrar isto. Então, esta é a maneira que nós queremos, então, proceder. Queremos, antes de assinarmos esse documento, queremos, então, pedir para Michael e Jéssica se colocar aqui. Querem se ajoelhar, melhor, o pastor Divonzir vai estar orando. Pedir por toda a equipe pastoral, toda a igreja também. O pastor Guinter, por favor, irmã Elisane, como pais. Irmã Natália, que faz parte também da família pai, né? Queridos, boa noite. O pastor Ivo pediu a mim para orar pelo Maico e pela Jéssica e que eu preparasse um versículo para dizer a eles antes disso.
Mas quando eu vi eles entrando aqui, eu vi os olhos marejados do pastor Mário, e o versículo eu vou ler para ele. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: você não se atreva a tirar essa honra desse homem. E eu creio que, eu vejo para a palavra, eu vejo que um dia o Senhor disse a Moisés: Moisés, levante homens que te ajudem, para que você não precise levar a carga sozinho. E Deus disse a ele: eu vou tirar do Espírito que há em você e vou colocar nos líderes que vão te acompanhar. E Deus deu a graça a essa família de mais do que tirar do sonho, tirar do próprio sangue. Temos aqui uma geração após geração servindo ao Senhor. Então eu vou ler, Maico, o versículo que Deus colocou no meu coração. Mas quem vai fazer essa oração por você vai ser aquele que um dia colocou a tua esposa em teus braços, como ele falou. Porque eu creio que a autoridade, a Bíblia diz que ela desce da barba de Arão e assim escorre para o corpo. E um dia o pastor Mário começou aqui um trabalho, e através dele, pastores se achegaram a este lugar. Então eu quero ler a você, Maico, a continuação do texto que o pastor Ivo, nós não combinamos, mas Deus colocou no meu coração, que é Timóteo 4, onde a Bíblia diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Tornar-se padrão é se tornar um modelo, um exemplo. Um escritor cristão disse certa vez em um livro que eu li, dizendo assim que a autoridade do ministério é a vida do ministro. A vida do ministro é que dá autoridade ao seu ministério. Por isso ele diz: torna-te padrão. Porque quando nós nos tornamos exemplo e padrão, nós temos autoridade para ministrar. E ele diz assim: torna-te padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No versículo 15 ele diz assim: medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso seja por todos manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvirem. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então ele coloca aqui a primeira coisa, querido: olhe para dentro da sua casa. Teu primeiro ministério, teu primeiro rebanho está de mão dadas com você e no teu colo, quando vocês estão segurando Tobias. Esse é o primeiro ministério e a pequena igreja que Deus coloca e confiou a você, para que quando você cuida bem desta pequena igreja, Ele abençoa a sua vida para que possa cuidar bem dessa que o Senhor está colocando você junto com essa equipe. Então, o desejo do meu coração é que você seja padrão para cada irmão e irmã que aqui está, que a sua família, o seu casamento seja padrão, que a educação do seu filho seja padrão, e que você não seja padrão só quando você acerta, mas que seja padrão quando você errar, porque o líder, ele é padrão até como conserta os seus erros. Quando o líder erra, todo mundo fica olhando se ele vai ter a humildade de pedir perdão, de corrigir. Então a minha oração é que você proponha no seu coração: cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, a palavra de Deus é preciosa. Hoje em dia, um ministro fiel do Senhor está difícil, porque a palavra vai nos mostrar que haveriam tempos difíceis, onde se levantariam mercenários da fé, preocupados em arrebanhar para encher e ficar rico nesta terra. E eu gosto de uma frase de um pastor que eu conheço em Curitiba, que ele diz assim, que servir a Deus, e a definição que ele dá de servir a Deus é: o salário aqui pode não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. E é essa que nós devemos anelar, a recompensa do Senhor. E eu creio que há uma grande recompensa do Senhor quando nós conseguimos caminhar com o corpo de Cristo, ministrar ao corpo de Cristo. Então que Deus possa abençoar o ministério de vocês. E eu queria pedir ao pastor Mário que dirigisse essa oração. Assim como um dia o Senhor tirou de Moisés, do seu espírito, da sua autoridade, e assim para os seus líderes,
Nós queremos concordar como pastores, queremos concordar como igreja, mas eu creio que hoje, como a filha mais jovem, hoje dando sequência, eu tenho uma filha que está há 1 ano casada e ela disse que quer ir para o ministério. E se um dia ela for ao ministério e for para o seminário, eu queria ter esse prazer de impor as mãos sobre a vida dela e dizer: filha, Deus te abençoe. Pastor Mário. Devemos ir, sem dúvida, o seu ato é o maior acontecimento divino desta noite. Você entende meu coração? Obrigado. Em nome dessa igreja. Obrigado, Ivo, pelo sentimento. Senhor, nosso Deus, abraçamos aqui um casal jovem que te conheceu na sua juventude, porque seus pais andaram com Deus. Tanto a Jéssica como o Maico tiveram pais que levaram Jesus aos seus corações jovens, e lá eles disseram sim, que, Senhor, queremos que dirijas a nossa vida para sempre. E aqui estão ajoelhados neste altar. Obrigado, Senhor, que eu posso ao menos abrir a minha boca ainda, que a minha voz voltou a falar, que esse coração ainda bate para viver este momento com o Maico, o nosso genro, o pai do nosso neto, o esposo de nossa filha. Senhor, faça desta igreja uma ilha de salvação, um consulado, uma embaixada do céu, onde tenha ministros autorizados com ordem divina, que não sejam confundidos nem sequer por quem se apresente como o anjo Gabriel, mas que só o teu Espírito, a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, dirija este casal de agora e para todo sempre, por todo lugar onde eles andam e pisam, e onde eles estendem a sua mão, que a tua mão poderosa esteja levantando as pessoas e dando paz e graça na vida do que escrevem, do que falam e do que fazem, através do rádio, da literatura, do evangelismo, do seu respirar noite e dia. Em nome de Jesus, os consagramos para esse sacerdócio para sempre. Amém. Igreja, se senta por mais um minutinho, nós vamos assinar, cantar uma música juntos. Agradecemos a presença, pastor Ivo, agradecer a presença do pastor Divo, é assim que nós conhecemos. Ele falou que Divo Onzir, ele escuta quando a esposa está braba. Não é Divo, né? Eu creio que aqui surgem também amizades, muito gostoso ter o pastor Divo agora em nossa casa. E que esse elo também com a igreja, com o pastor Ivo, com as igrejas também de Curitiba, possa ser representado hoje aqui, e possa ser uma bênção também na vida do Maico, que ele possa se sentir envolvido por todo esse ministério. Norlin e o seu Lindolfo estão aqui representando todo o conselho, em nome do conselho, recebendo aqui a igreja, o Maico e a Jéssica também como corpo de administração, de direção da igreja, que é a parte do conselho.
Bom, igreja, vamos colocar-nos de pé. Queremos louvar o nome de Deus e queremos cantar, finalizando juntos esse culto. E a música que fomos escolhidos para cantar no final diz: quero consagrar meu lar a Ti. Quero consagrar a nossa família, queremos consagrar a nossa vida junto ao Senhor. E juntos, como família, igreja, queremos adorar ao Senhor e queremos servir a Deus. Queremos evangelizar, ganhar almas para Jesus, levar mais almas junto para o reino de Deus. E vocês são uma peça, são a parte mais importante junto com todos para poder fazer esse trabalho. Os pastores sozinhos não conseguem. Por isso somos muito gratos por essa equipe tão grande de colaboradores que como igreja podemos ter. Vamos adorar ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti. E quem quiser, depois ao finalizar esse culto, a Jéssica ou o Michael podem ficar aqui e o pessoal pode vir dar um abraço para eles, dando bem-vindo também para a nossa igreja.